você que está me ouvindo nesse exato momento. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Longe de Mim Criticar. Meu nome é João Pedro e o episódio de hoje talvez seja um pouco polêmico. Isso porque eu vou falar sobre uma das mais novas queridinhas do Twitter, a série lançamento da Netflix chamada Primeira Morte ou First Kill, que foi lançada dia 10 de junho de 2020. Se você não conhece o podcast Longe de Mim Criticar, esse aqui é um espaço seguro pra gente falar mal não, né? Pra gente falar sobre séries, filmes, livros, música, ressaltando pontos positivos, pontos negativos, porque se tem defeito ele já tá lá, a gente só tá aqui pra apontar. Então, pra falar mais sobre essa série, eu vou convidar você pra sentar comigo, puxar uma cadeira, pegar um cafezinho, um pedacinho de bolo, uma bolachinha, porque longe de mim criticar. Mas bora falar sobre a Primeira Morte? Você é uma vampira imaculada. Vampiros criados adorariam ver o próprio reflexo no espelho. Somos caçadores. Mais do que isso, você é minha filha. Por isso nós decidimos que tá pronta pra sua primeira morte. Um brinde a matar monstros. Pra começar, essa é uma série baseada em um conto da escritora V.E. Schwab, pelo menos eu acho que é assim o nome dela, que foi lançado no livro de antologia chamado Vampires Never Get Old, Tales with Fresh Bite, que é um livro de coletânea de contos de vampiros em diversos momentos da vida, e diversos momentos do tempo, e diversos tipos de vampiro, e etc. A escritora do conto também é a criadora e produtora da série, chegando inclusive a roteirizar um dos episódios da primeira temporada. Mas se você não sabe nada sobre o que é Primeira Morte, a série nos apresenta duas protagonistas. Uma delas é a Juliet, uma jovem vampira que chega no momento da sua vida que ela precisa realizar a sua primeira morte. Ou seja, ela precisa se alimentar pela primeira vez de um humano, o que vai totalmente contra todos os princípios dela. Já do outro lado, a gente tem a Calliope, ou Calliope, que vem de uma linhagem antiga de caçadores e precisa se provar para sua família e para o seu clã, realizando então a sua primeira morte. Ela precisa matar o primeiro monstro dela sozinho, de forma completamente independente. Mas, como essa é uma série LGBTQIA+, é óbvio que Juliet e Calliope vão se apaixonar, vivendo um romance proibido no seu core. Tudo o que elas são é desagradável para suas próprias famílias e para si mesmo. Elas vão precisar lutar contra a sociedade, contra suas famílias e contra seus próprios preconceitos para poder viver esse romance e essa história de amor, aventura e de magia. O problema é que essa série ela é problemática em todos os aspectos. Ela tem atuações questionáveis, ela tem um roteiro muito fraco, ela tem uma montagem horrível, ela é extremamente brega, ela tem efeitos especiais dignos das séries dos anos 80, mas eu tô aqui pra falar dos pontos positivos no começo, então vamos falar sobre os pontos positivos. Oi. É Juliet, né? Você é a Calliope? Eu prefiro Cal. Quem é você, Calliope Burns? De onde você veio? O primeiro deles eu acho que é, obviamente, a representatividade. Isso em vários tipos de representatividade diferentes. O primeiro que eu posso apontar é o de ser um romance LGBTQIA+, que não tem medo nem vergonha de ser um romance LGBTQIA+. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê uma série, um livro ou alguma coisa assim, e a gente tem protagonistas que são gays, que são lésbicas, bi, pans, etc. Mas todo romance de pessoas do mesmo sexo é regido por vergonha. Então, quando eles se olham de forma ardente, já é um acontecimento. Se eles pegam na mão um do outro, já é algo que, meu Deus, serve como se fosse um descobrimento do Brasil ali. Mas, num romance real, isso não é tão comum de se acontecer. Pessoas se desejam, pessoas se beijam, pessoas se tocam. E com personagens LGBTQIA+, essa vergonha de mostrar o toque, de mostrar o afeto e o desejo é muito grande. Mas aqui a gente não tem isso. Elas são personagens adolescentes que se desejam, elas se beijam, elas se pegam e tudo bem. Isso acontece. Mas de forma nenhuma isso chega a ser vulgarizado ou chega a ser objetificado. É simplesmente duas meninas vivendo um romance. Outra coisa importante que a série também trata é o protagonismo negro. E uma coisa que eu vou falar que é meio oposta entre si é que os personagens daqui eles são muito diferentes entre si, mostrando que existe uma pluralidade mesmo dentro de um mesmo ambiente familiar, como é esse caso. Mas, ao mesmo tempo, eles seguem arquétipos predeterminados da literatura e da TV em geral.
Por exemplo, a gente tem o Apollo, que é o arquétipo do atleta, do personagem metido, do personagem que se acha. A gente tem o Theo, que é o arquétipo do nerd, do menino bonzinho. Eles seguem arquétipos, eles seguem características predeterminadas que a gente já conhece em diversos outros personagens, mas eles são diferentes entre si, o que mostra uma pluralidade de pessoas negras, já que, enfim, se você é gay, se você é negro, se você é lésbica, não significa que todas as pessoas negras, gays e lésbicas sejam iguais. E além disso, eles têm uma influência muito grande na história, em diversos momentos, principalmente, na verdade, a Calliope e a Talia. Elas têm momentos decisivos ali dentro, mas todos os outros personagens, eles têm uma importância grande, que significa que eles não estão ali só pra cumprir cota. Eles estão ali pra ser personagens de verdade, como pessoas normais. E falando na Talia e na Calliope, a gente chega em outro ponto de representatividade que a série acerta bastante, que é o protagonismo feminino. Eu não sou uma pessoa muito entendida dessa mitologia de vampiros, mas uma coisa que a série acertou muito foi transformar essa sociedade de vampiros em um matriarcado. Pelo menos, até onde eu lembro, todos os filmes de vampiro que eu assisti são protagonistas masculinos ou são regidos por homens. Até Crepúsculo, se você pensar direitinho, os Volturi, que são uma das maiores classes de vampiros ali dentro, são todos homens, tirando a Dakota Fanning, que também nem é tão grande assim, né, na história, mas enfim. Então a gente tem Drácula, a gente tem Entrevista com o Vampiro, que a maioria dos vampiros apresentados são homens, e aqui a gente tem um matriarcado, eu acho isso muito interessante. Além disso, as personagens femininas são as melhores personagens, e não apenas as melhores, elas são as únicas personagens possíveis, já que todos os homens são insuportáveis e intragáveis, e eu queria acelerar a cena de todos eles quando não tinha nenhuma mulher por perto. Ainda sobre o protagonismo feminino, uma coisa que eu não posso afirmar com certeza, mas que eu notei, é que eu acho que todas as músicas tocadas na série são interpretadas por mulheres. Todas as intérpretes são mulheres. Pelo menos até onde eu consegui entender e perceber, todas as músicas que tocam são de artistas femininas. E eu achei isso um toque muito legal. E chegando ao, provavelmente, o meu ponto positivo que mais me surpreendeu na série, que pode ser, enfim, uma coisa meio boba, mas é a abertura. Quando começou o episódio, o primeiro episódio, que tocou aquela abertura, que eu vi aquela sequência, meu Deus, a abertura é perfeita, é muito boa. Cara, eles não têm medo nenhum de ser brega ali. Eles usam os efeitos de abertura dos anos 2000 mesmo. A música, que é até meio autorreferencial, cita Crepúsculo. Eu lembrei muito de uma pegada meio abertura de PLL, de Pretty Little Liars ali. É uma vibe muito anos 2000, eu achei muito brega, achei muito legal, achei muito divertida. Eu não passei a abertura de nenhum dos 8 episódios, porque, sinceramente, foi a melhor coisa da série pra mim. E outra coisa que eu achei muito legal na série foi que ela pega esse conceito fantástico pra abordar temas reais. Em nenhum momento da série é um problema as protagonistas estarem apaixonadas. Em nenhum momento você tem uma resistência por elas serem duas mulheres. Pra eles isso não tem problema. Ao mesmo tempo, a série brinca muito com essa questão de sexualidade dentro do seu próprio tema. Uma das cenas que mais me marcou, eu acho, que é quando a Juliet assume pro Ben, que é o melhor amigo dela na série, que ela é uma vampira. Tem uma conversa entre eles, tipo, mas a sua família sabe, a sua família aceita. Então, assim, é uma ressonância muito legal com quando você diz que é gay pra um amigo, ou quando você compartilha com alguém. São perguntas que acontecem com frequência, e eu achei que a série consegue abordar muito bem. Mas além disso, tem temas como violência familiar, relacionamento tóxico, que a série consegue envolver muito bem ali dentro daquele ambiente fantasioso, mas que ressoa muito com a nossa realidade. E que a maioria das vezes não fica forçado. Talvez uma vez ou outra, uma frase ou outra que seja mais educativa, mas na maior parte do tempo eu achei muito bem acertado e que combina muito com o tom da série. Vocês não podem ficar juntas. Não vai dar certo. Eu te proibi de sair com ela. Não podemos ficar juntas. Eu sei que eu sinto uma coisa real por você. Juliet e todos os Imaculados de Savannah morrem hoje. Foge agora! Mas, indo para os pontos negativos, eu acho que o principal deles é o roteiro. O roteiro ele entra em conflito com ele mesmo em diversos momentos, porque, começando pela abertura, é uma coisa meio despojada, despretensiosa, não se leva muito a sério, é bem brincalhona, e a série vai se levando bem de boa até certo ponto, brincando consigo mesmo, sendo brega mesmo, sem problema. Mas em alguns momentos ela tem uma virada de tom que não combina com o que estava sendo apresentado até então. E eu não tô falando de apresentar coisas mais dramáticas, porque eu acho que sim, uma série mais boba pode apresentar conteúdo dramático sem problema.
mas eu acho que a série começa a se levar mais a sério do que deveria, e dá mais importância do que deveria a certos acontecimentos, e ela leva algumas tramas até o fim de uma forma muito tensa, sendo que a trama nem é tão tensa assim. Então ela dá uma importância exagerada a coisas que não são importantes ou que não deveriam ser importantes de verdade. Eu acho que essa indecisão da série entre ser algo mais bobo ou ser algo mais sério me desprendeu bastante daquele ambiente, e eu acabei perdendo um pouco a paciência depois do segundo ou do terceiro episódio. Eu continuei assistindo porque, querendo ou não, o elenco é muito carismático e eu queria saber o que acontecia ali no final, mas o roteiro em si não é muito hábil em fazer você se interessar pelo que vai acontecer, porque ele não se decide em como ele tá passando essa história. E apesar de eu ter dito agora que os atores são muito, os personagens são muito carismáticos, é uma coisa complicada, porque as atuações são muito ruins em sua grande maioria. Apesar do elenco jovem ser um pouco mais desconhecido e terem poucos créditos de atuação ou não terem feito nada muito relevante até então, eu acho que talvez as protagonistas, né, a Sarah Catherine Hook, que faz a Juliet, seja um pouco mais conhecida porque ela fez o mais recente Invocação do Mal. Então, se você olhou pra cara dela e você reconheceu ela de algum lugar, provavelmente foi de Invocação do Mal 3. E a Imani Lewis, que também teve um papel recorrente em uma série ano passado. Mas assim, a maioria do elenco mais jovem, eles não têm quase nenhuma experiência de atuação em TV. O Jonas Dylan Allen, que faz o Ben, inclusive, é o primeiro crédito de TV dele, é o primeiro crédito de atuação dele em TV. Você percebe que eles não pegaram atores muito conhecidos, o que pra mim não tem problema. O problema é que, pra esse tom mais dramático que a série precisa, eles precisariam ter um trabalho de direção melhor dos atores, porque... Por exemplo, em cenas que a Juliet e a Calliope estão juntas, eu acho que elas estão muito bem. Elas conseguem passar todo esse misto de emoção, de atração e medo, e meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu tenho que odiar ela, mas eu amo ela. Eu acho que elas conseguem passar muito bem. Elas têm uma química muito legal, elas são muito divertidas. As cenas delas juntas são muito boas. Mas as cenas mais dramáticas, eu acho que pesa, porque elas não conseguem chegar nesse alcance dramático necessário para o que a série tá querendo aqui que elas cheguem. Se a série não se levasse tão a sério, talvez aquilo fosse o suficiente. Mas o tom de drama e o tom de urgência é tão grande que elas não conseguem chegar naquele local. E eu realmente culpo a direção por isso. Porque elas são boas atrizes, já que a gente viu que elas em outros momentos se saíram muito bem. Talvez faltou um toque de direção, talvez você pudesse fazer isso, talvez você pudesse fazer aquilo, para extrair alguma coisa diferente do que elas passaram naquele momento. Além disso, a maioria dos outros personagens são muito chatos, então eu não tenho muito como culpar a atuação deles, além de dizer que eles são mal escritos e que eles são desinteressantes, e que talvez eu tenha perdido um pouco de interesse no que eles estavam falando na metade da frase, e comecei a pensar no que eu ia precisar comprar no outro dia, ou o que eu ia pedir pra jantar e etc. Então assim, tem um misto de má atuação, com má roteirização, com má direção. Eu vou ocupar um trio, eu vou ocupar essa tríade aqui. Já em atuações mais consistentes, a gente tem as matriarcas de cada família, que pra mim são as melhores personagens e é o ponto mais positivo da série em relação à atuação. A gente tem de um lado a Margot, que é interpretada pela Elizabeth Mitchell, que fez Lost. Ou seja, durante toda a série eu chamava ela de Juliet. Eu não sabia que o nome dela era Margot até o último episódio, porque pra mim, na minha cabeça, ela era Juliet, então foi um pouco confuso pra mim. Ela tem esse papel de ser uma personagem meio dúbia, já que ela é uma mãe, entre aspas, carrasca, mas ela tem momentos de vulnerabilidade muito grande, então a gente entende o porquê ela puxa tanto das filhas. Ela é uma personagem muito irônica, ela é uma personagem que dá o tempo todo lutando pela família, mesmo que de um jeito meio agressivo, com a própria família. Então assim, ela é uma personagem que eu achei muito interessante de acompanhar. Assim como a Talia, que é interpretada pela Albin Wise, que é um caso à parte. Eu acho que ela tá incrível a série toda. Eu acho que se fosse ela interpretando todos os personagens, pra mim já tava de bom tamanho, porque talvez eu esteja um pouco apaixonado por essa mulher. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Talia é uma personagem muito forte. Ela não tá ali pra brincadeira, ela tá ali pra ser decisiva, ela tá ali pra ser realmente a chefe daquela família, já que o pai passa mais tempo fora do que com eles. Então ela acabou assumindo esse papel de autoridade diante de todos eles, porque ela lida com pessoas de gênio muito forte. E ela tem uma profissão muito forte, então ela não tinha como ser diferente daquilo. Mas ao mesmo tempo, quando é necessário, ela interpreta uma personagem completamente diferente. Que ela é boba, ela é fútil, ela é risonha, ela é brincalhona. Eu acho que o primeiro embate da Talia com a Margot
na escola das meninas, é o meu momento preferido da série. Porque elas se tocam que são ameaças uma pra outra, embora talvez a Margot não tenha sacado exatamente o que acontece ali, mas ela sacou o perigo. A Talia, ela consegue sentir que a Margot é uma vampira, então assim, elas sabem que deu problema, ela sabe que ali é uma ameaça, mas elas estão sendo tão irônicas, elas estão sendo tão gentis uma com a outra, e é só sorrisos. Eu achei isso muito, muito bom. Eu achei essa a melhor cena da série de longe, e são as atuações que mais se mantêm consistentes durante toda a série, porque todos os momentos que elas aparecem, elas estão muito bem. Aí voltando para o que não me agrada muito na série é o fato de que a série ela não consegue seguir uma coerência muito boa nos seus próprios acontecimentos. Ela foca muito, como eu disse, em coisas desnecessárias, ela gasta muito tempo enchendo linguiça, sendo que ela podia fazer uma coisa mais enxuta e focar no principal. Se ela se decidisse por ser algo procedural, que tem o monstro da semana, mas ao mesmo tempo tem esse pano de fundo do romance das meninas e as famílias tentando se matar, eu acho que seria mais interessante do que eles fizeram. Que, por exemplo, a gente tem 2 ou 3 episódios focados somente no drama principal, aí a gente tem um episódio que meio que destoa bastante da situação, com as meninas caçando um monstro ali, completamente a par do que tá acontecendo no resto da série. Aí depois eles voltam como se nada tivesse acontecido. Aí depois a gente tem o irmão da Juliet de volta em casa, que surge do nada, tem uma história estranha ali que não se explica direito. E a gente, enfim, eu acho que a série ela não consegue se estabilizar no que ela pretende passar. Ela nem é uma série procedural, nem é uma série que se passa ali simplesmente com o seu tema principal. E eu vou falar aqui sobre o que mais me deixou rindo de desespero na série. Por quê? Desde o começo da série a gente tem o entendimento de que o Oliver, que é o irmão gêmeo da Eleanor, que são irmãos da Juliet, a gente sabe que o Oliver é alguém perigoso, né? Ele é maltido pela família, ele é um pária ali dentro. Quando acontece a primeira morte, que a Juliet diz que é responsável, o pessoal fica, será que ela é igual a ele? Será que ela é ruim? E você fica, meu Deus, é o Darth Vader, né? É o Satanás de rabo. Mas o Oliver aparece e ele fica acusando a Eleanor de ter feito alguma coisa ali. Como a Eleanor tem uma habilidade especial, que ela hipnotiza as pessoas, você deduz que, ela hipnotizou ele pra fazer alguma coisa muito ruim. Ela hipnotizou os pais pra mandar ele pra fora de casa. Então você tem ali aquela questão que ela é uma personagem muito ruim e que vai se tornar alguém pior. E talvez seja uma boa inimiga, já que ela tem essa habilidade especial. Então eles levam esse tema em banho-maria durante 8 episódios, para no final ser uma coisa completamente broxante. Essa explicação do que aconteceu entre eles dois é tão boba, que eu não sei como eles tiveram coragem de escrever aquilo. Eu não tô dizendo que eu queria que a Eleanor fosse a pior vilã da série, ou a personificação do Satanás no mundo, não. Eu só queria que eles fizessem algo que condissesse com a sensação de urgência que era apresentado sempre que esse tema aparecia. Por quê? Se você parar pra pensar, o que o Oliver tá culpando a Eleanor de fazer foi justamente o que ela fez com a Juliet. E é completamente compreensível. Tudo bem, tem um certo grau de crueldade, porque, enfim, né, eles eram mais novos, ela entendia o que tava fazendo, mas assim, ela literalmente só convenceu ele a matar uma pessoa. Eles são vampiros. Pô, normal, isso acontece. Mas aí cria-se todo esse, meu Deus, ele é o cão, aí ele aparece e tem uma bruxa, e ele tem um feitiço, e essa bruxa aparece, e ela parece aquela personagem da Oprah no filme Uma Dobra no Tempo, e ela não se explica, ele só é um personagem muito mau, e todo o problema dele com a Eleanor não é porque ela hipnotizou ninguém pra fazer alguma coisa ruim, ou ela fez uma atrocidade com ele, não, é só porque ela convenceu ele a matar alguém, sendo que eles são literalmente vampiros. Então eu acho isso muito bobo. E me decepcionou muito num momento que eu já tava decepcionado, porque era o último episódio da série. Eu tava literalmente só esperando por isso, porque eu achei, não, esse tema, esse tópico vão fazer certo. E não fizeram certo pra mim. Novamente, tá? Eu tô falando aqui das minhas percepções da série. Eu não tô dizendo que você tem que se sentir assim também. É só que eu achei muito bobo. Então me desagradou mais ainda. Inclusive, eu acho uma coisa interessante que a Emma Roberts é uma das produtoras da série, né? E esse papel da Eleanor é literalmente todas as personagens meninas malvadas que a Emma Roberts fez. Eu acho, inclusive, que se a Emma Roberts estivesse fazendo esse papel, seria alguma coisa melhor, porque a gente já espera que ela seja uma menina malvada. E se você levar em consideração a Chanel, de Scream Queens, ela é uma vilã melhor do que a Eleanor é aqui. Então, sei lá, queria que fosse a Chanel no lugar. Seria mais divertido.
Uma coisa que eu podia falar mais, e que é um tópico que tá fazendo bastante sucesso na internet, é como a computação gráfica da série é péssima. É muito ruim. Muito ruim. É assim, nível Once Upon a Time de ruim. Mas, considerando o orçamento da série, que é basicamente, um pastel com caldo de cana, eu acho que eles fizeram muito bem. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer e eles, novamente, não estão se pretendendo a ser o mais novo Avatar. Não, eles estão ali pra fazer a sériezinha deles com o orçamentozinho deles e tá tudo tranquilo. Então, é uma coisa que eu ri bastante quando aparecia algum monstro ou quando alguém se transformava em uma cobra. Eu ri sim. Mas não é algo que me deixou desagradado da série. Porém, eu ainda acho que eles poderiam ter investido muito mais em efeitos práticos. Já que, além de ser mais barato de fazer, eles podiam fazer alguma coisa muito mais realista e muito mais interessante visualmente de se assistir. Pô, eles fizeram até sangue na água. Tem uma cena que um personagem cai na água sangrando e o sangue é digital, pô. Era literalmente só estourar uma bolinha com sangue ali e pronto. Não precisava fazer até aquilo digitalmente, porque fica muito falso. Se a série hoje em dia já é difícil de assistir nesse quesito de computação gráfica, imagina daqui a 4 ou 5 anos. Ela vai ser simplesmente intragável de se assistir. Ela tá no nível Cavaleiro da Lua, de tão ruim. Eu queria ter gostado bem mais, já dizia Isabela Boscov. Eu queria ter gostado dela, só que eu percebi que eu tava me esforçando e não tava obtendo nenhum resultado. Foi basicamente a minha sensação assistindo Primeira Morte. Eu gosto de todos os temas que a série trata. Eu gosto do romance proibido, eu gosto do inimigos para amantes, eu gosto da fantasia, eu gosto da questão sobrenatural, mas no final, os problemas acabaram pesando mais do que as qualidades pra mim. Que tem várias qualidades. Eu não tô dizendo que você não deve assistir a série, tá? Eu tô dizendo que pra mim, ela não valeu tanto a pena. E eu, inclusive, até tô torcendo para que ela seja renovada. O final ali da primeira temporada abre a possibilidade de um leque muito legal para o que pode ser abordado futuramente. Mas, se ela for renovada, eu provavelmente não assistirei. Porque, né, eu já assisti a primeira e já tá de bom tamanho. E é isso, pessoal. A gente chegou ao final do segundo episódio do Longe de Mim Criticar. Minha língua aqui tá cansada de comentar sobre essa série, mas eu quero saber de você. Você concorda com o que eu disse? Você gostou da série? Você não gostou da série? Tem alguma coisa que você acha que eu deixei de mencionar? Espero que você me diga. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram como @pcsjoão ou no Twitter no @joãodasséries. Esse ainda é o segundo episódio, eu ainda tô me acostumando, certo? Mas eu espero que vocês possam me dizer onde eu posso melhorar, o que vocês já gostaram, como eu posso ser melhor futuramente. Se vocês quiserem também me sugerir temas pra falar aqui, também tô aceitando sugestão de tema. E até semana que vem, provavelmente. Se tudo der certo e o mundo não acabar daqui pra lá, estarei de volta. Valeu, galera. Até mais.